Tânia, conhecidíssima em Barra do Bugres, né? E para falar um pouco da sua história, como que foi para chegar aqui na Barra, de onde você era, como é o começo disso tudo? Boa tarde, Marquinhos. Eu vim para o Mato Grosso em 1977. Casei, eu sou de Curitiba. A minha formação escolar, universitária, né, especialização foi toda lá. E conheci Jacinto em Curitiba. Namoramos, noivamos, aí nos casamos em 77. Ele já tinha formado em 76 e veio para o Mato Grosso porque a família dele já residia aqui. A família dele é de origem espanhola, o pai dele é muito pioneiro, muito aventureiro, né? E vieram para o Mato Grosso. E eu vim para cá casada em 77, final de 77. Morei primeiro em Poxoréu, que era uma cidade de tradição de garimpo, né? E então eu saí de Curitiba, onde eu saí de uma grande cidade para um núcleo pequenininho como Poxoréu, mas encontrei pessoas maravilhosas. Foi assim uma nova família, né? E aí Jacinto, na profissão dele, depois nós mudamos para Diamantino, porque ele era extensionista da Empaer, e foi um período também que a Empaer tinha um projeto muito bonito, né, de assistencialismo, não assistência de dar, mas de prover, né, para os produtores rurais, ajudar nos projetos, a melhoria. Então, foi um processo muito bonito que eu vi desenvolvendo, né, nas cidades que moramos. Moramos depois em Diamantino e aí surgiu a oportunidade de Barra do Bugres. E aí nós viemos para cá em 83. Na época eu tinha 2 filhos pequenos. Aí tive meu terceiro filho, que infelizmente não veio a óbito, né? E aí em 84 eu tive minha 4ª filha, que é a Priscila, que nasceu no período que nós moramos aqui. E é isso. E aí eles foram crescendo, Barra muito pequenininha, né? Eu comecei como professora na Júlio Miller. A Júlio Miller era uma escola muito grande, né? Muitos alunos. Gostei muito de dar aula lá. Foi um período de aprendizado assim muito bom. E em seguida surgiu a vontade que eu sempre tive, né? Aí aqui em Barra do Bugres, com os meus 3 filhos pequenos, né? E nós tínhamos na época as escolas públicas e a escola adventista. A adventista ela funcionava numa extensão, na verdade, ali onde hoje funciona a igreja adventista, né? Eram 2 salas de aula, então era uma cidade bem pequena mesmo. Eu cheguei na Barra quando começaram a asfaltar a cidade, asfaltar a Avenida Castelo Branco. Não tinha asfalto, a cidade tinha só aqueles terrenos, um colonião alto, meu Deus do céu. Mas, de novo, né, através do trabalho, através dos filhos, a gente fez grandes amigos também, né? Então foi muito, muito boa essa trajetória. Com relação à vida feita de alegrias, né? E também algumas fases bem tristes. Você passou por uma tragédia, né? Não é incomum. Como é que você encarou tudo isso? Como é que foi para você passar por isso, para os seus filhos, essa fase difícil? Marquinhos, foi uma prova, né? Foi
uma prova muito difícil. Mas dizem que Deus não te dá o frio que você não consegue segurar aquele cobertor. E realmente foi um período difícil, meus filhos na faculdade ainda, e foi realmente trágico, né, a maneira como aconteceu, mas eu sempre tive uma certeza muito grande da presença divina próximo de nós. Eu sempre me senti muito acolhida por Deus. Eu sempre senti a proteção, sabe? Então foi um período difícil, mas que eu senti que Deus me levava, Deus me conduzia e me conduz até hoje. E eu senti que a força que Ele me dava nos momentos mais complicados, né? Sempre tinha alguém falando através dele para mim. E eu fui vencendo as dificuldades e estamos aqui, graças a Deus, os meus filhos tocando a vida deles. É um prazer enorme, eu me sinto assim muito gratificada, uma gratidão enorme de ver as famílias que eles estão formando, os netos que a gente tem nessa família, uma família linda, cada um na sua correria, mas nós tentamos nos manter firmes, né? Então, a minha gratidão a Deus, as pessoas que me ajudaram muito na época, é muito grande. É um sentimento de gratidão, assim, que não dá para descrever, mas a presença de Deus estava em todos os momentos. Nos momentos mais difíceis, eu sentia, sabe? E eu sinto até hoje a sua presença, a sua luz nos conduzindo, e assim seguimos, né? Porque nós estamos aqui de passagem e talvez esse era o objetivo da nossa passagem, né? Então, estamos aqui seguindo firme nos nossos propósitos, na nossa estrutura familiar, e é isso. Aí agora vamos abordar aqui uma coisa muito importante na tua vida, que é o FISC, né? O FISC hoje é uma escola tradicionalíssima aqui em Barra do Bugres, né? E às vezes nem se fala FISC, fala Escola da Tânia. Como é que é isso? Como que iniciou? Como que foi essa coisa? Como que foi essa estratégia de investimento? Marquinhos, eu sempre tive uma preocupação muito grande com a educação dos filhos, né? E nós estamos numa cidade que na época era muito limitada, né? Não oferecia muito. As crianças tinham mais liberdade, eles tinham uma amizade muito grande, mas eu sentia a necessidade de uma formação, né? Além da formação de escola regular. E aí eu montei mais mesmo para os amiguinhos dos meus filhos. Comecei com turmas lá na garagem de casa. Ficamos lá uns meses, né, na garagem de casa. A Priscila era pequenininha, tinha 2, 3 anos, eu acho. E ela vinha também com uma bolsinha, ela queria participar. Então, isso daí me motivava muito, né? E aí comecei e foi dando certo e foi se estruturando. Nós começamos com um material primeiro que não era da FISC, mas era um material excelente também. E aí eu conheci a FISC e gostei muito, senti a estrutura e abracei. Nós mudamos da garagem de casa, fomos lá para o antigo prédio do BEMAT, onde tem a Roupa e Cia, né? A Multimarcas.
E ficamos lá algum tempo, começamos numa sala e cresceu, precisamos de 2. Aí ficamos com 3 salas grandes lá também. Aí mudamos onde hoje é Interclínicas. Era a casa do seu Zé Mendes, né? Organizamos, adaptamos e ali ficamos também algum tempo, até que surgiu a oportunidade de nós adquirirmos essa casa aqui, que era uma casa, né? E o Jacinto, ele sempre teve uma visão assim, se ele não tivesse sido veterinário, ele teria que ter sido arquiteto, porque ele tinha uma facilidade para organizar, sabe, para dimensionar as coisas, para modificar. E isso daqui é um pedacinho dele, né? Aqui mesmo é uma visão que ele teve, essa sala, né? E porque aqui era uma cozinha enorme. Falei, não, vamos dividir, vamos fazer assim. Falei, bora. Ele era meu executor, do meu mentor, né? E aí muita coisa aqui é projeto, né, criação dele. E aí assim fizemos, reformamos e em 2000, acho que foi no ano de 2000, nós inauguramos aqui. Tem a plaquinha lá na frente, aí depois você dá uma confirma lá. E aqui estamos, há 26 anos, total de FISC na Barra 38. Formamos várias turmas de inglês, de espanhol. E, assim, o que é mais gratificante é você ver a diferença que um curso de línguas fez na vida de muitos alunos. Muitos alunos conseguiram modificar o horizonte, modificar o futuro deles através de um curso de idiomas. Nós temos alunos que hoje moram no exterior, que trabalham em empresas ou trabalham por conta, né? E a gente percebe que a língua realmente fez um diferencial na vida deles. Eu tenho, assim, como referência, vários alunos, alguns estão até no Brasil, né? Mas que o inglês fez a diferença na vida deles, galgaram postos importantes, porque hoje não é você ter no currículo, né? Hoje não é você também fala inglês, não. E você fala inglês? Faz parte, né? Porque é uma exigência do momento atual, né? Essa globalização, essa mudança de fronteiras, né? Então, não é hoje um diferencial, hoje é uma necessidade, né? Eu tenho o caso de um aluno que me chama muito a atenção. Ele vinha do Maracanã de bicicleta no horário do sol quente, 14h. Ele não faltava aula e não perdia nada. Ele sempre participou e sempre que ele tinha oportunidade, quando a gente recebia grupos, né, estrangeiros aqui na cidade, ele fazia questão de participar. E aí ele foi fazendo, sabe, os laços, né, de conhecimento, foi criando uma teia, né, de conhecimentos. E quando ele teve a oportunidade, ele foi estudar fora do país e aproveitou, voltou para o Brasil. Lógico que daí ele alçou seus voos sozinho, né? E depois ele teve a oportunidade novamente de fazer um mestrado fora do país. Fez o mestrado e hoje ele é, vamos dizer, quase um cidadão desse novo país. Teve uma oportunidade de emprego, aproveitou, ele tem a visão também, né? E está numa empresa muito boa de energia.
e ele roda o mundo. A FISC tem um papel muito importante na vida de todo mundo que passou por aqui, né, Tânia? Você, me permita chamá-la assim, transmite, além de bela, transmite uma segurança. A que se deve essa segurança, esse poder na fala, como é que é isso? Ai, Carlinhos, Marquinhos, eu às vezes falo que eu sou uma falsa calma. Na verdade, tem um vulcão aqui dentro. Mas eu acho que tem muito a ver assim com a certeza, sabe? A certeza dessa proteção divina, dessa certeza dessa transitoriedade, né? Então vamos vivendo com certeza, com dúvidas muitas, com dificuldades enormes, como todo mundo, mas faz parte do processo. E Barra do Bugres, né? Tem um futuro aí, mudanças, como a senhora mesmo disse. Tem muita coisa mudando, tem muita coisa se transformando, né? E como que a senhora vê esse espaço aqui, a cidade, né? A cidade, não politicamente, eu digo assim, com as perspectivas futuras aí, não só daqui, mas do mundo. O que a senhora espera dessas situações? Barra do Bugres é um núcleo pequeno, né? Bem pequeno. Eu vejo que tem um potencial muito grande. Nós temos uma produção riquíssima aqui na cidade. Nós temos uma Unemate, que é um polo muito importante, um berço, né? Cultural, intelectual, isso é muito importante em qualquer comunidade. E nós temos um potencial econômico muito grande aqui também, né? Essa cidade, ela mostra em si que existe um potencial grande. É lógico que o país todo enfrenta dificuldades, né? Isso daí não é só aqui na Barra que nós sentimos isso. Se for para outras cidades, a gente ouve também as mesmas situações, que eu creio que é mais assim, é sintomática de todo um contexto de país, de nação, né? Mas eu vejo uma cidade com grande potencial, com pessoas idealizadoras que realmente acreditam, fazem, investem aqui. Nós temos uma empresa muito forte, muito estruturada, que é a Barralco, né? A Barralco, ela realmente fez uma grande mudança na cidade, tem trazido profissionais qualificadíssimos para cá, e é uma cidade que tem um grande potencial como qualquer outra. Se você andar hoje, ver assim, a dinâmica que é, por exemplo, do Maracanã, ou mesmo aqui da Cidade Alta, né? O potencial turístico que nós temos aqui em Barra é fantástico, né? Mas a gente ainda está muito bebê nisso daí, né? Eu vejo que há um potencial muito grande de crescimento, né? Mas ainda está muito incipiente, né? Voltando para o FISC aqui, vamos relacionar o FISC com os pais. Alguns pais não têm consciência do quão importante é uma aula de inglês, o saber inglês, no futuro do seu filho, principalmente. O que a FISC, a Tânia Gonzalez, fala a respeito disso?
Carlinhos, eu vejo, Marquinhos, desculpa, eu vejo que os pais que realmente pensam no futuro lá na frente de seus filhos, eles já buscam isso, sabe? E eles percebem, eu vejo às vezes nós temos clientes que são de uma classe econômica bem humilde, mas eles estão ali firmes, investindo na educação do filho ou da filha, e isso já está trazendo retorno para eles, né? Então, a gente percebe que existe essa preocupação, e ainda hoje nós temos outros fatores associados a isso, porque nós temos uma nova realidade, né? Principalmente esses novos diagnósticos, né? Dentro da realidade de TDAH, nós temos o autismo, nós temos outras ocorrências, né? Dentro das vidas dessas famílias, que eles veem a necessidade. Nós temos alunos autistas aqui que os pais percebem a necessidade. Porque, por exemplo, o autismo, a gente tem que entender que é como se fosse um Android tentando funcionar num iOS, né? Numa Apple. Eles têm muita dificuldade de adaptar, mas não é porque eles não sejam eficientes. Eles são extremamente eficientes. Eles têm um potencial enorme, uma percepção agudíssima de tudo. Então, nós estamos vivendo uma nova realidade, né? Temos desafios? Muitos. As telas são o nosso grande desafio, né? Nosso e dos pais. A falta de tempo, a correria, né? Então, esses são desafios. A questão econômica também acaba impactando, né? Mas a gente está ali, lutando, né? Buscando, os pais confiando essa responsabilidade, e nós tentando desempenhar da melhor forma possível através de qualificação, busca de conhecimento, melhoria, né? Não é um processo que fica parado, não. Deixa um recadinho aí da FISC para todo mundo. Deixar um recadinho. Então, seu futuro, não espera ele acontecer, já faz agora, né? Não espera acontecer, não seja uma Gabriela, eu fui assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim. Não, a gente consegue mudar, né? A gente tem que buscar e qualificar, e o processo não é fácil, nem para quem busca, nem para quem oferece, mas são oportunidades, né? E através da busca a gente chega ao final e conquista.